O que é a luz? Esse agente físico que produz a sensação de visão. Respostas a essa pergunta adquiriram caráter científico desde o século XVII e provocaram controvérsias entre os físicos. A princípio, explicava-se a luz como um feixe de partículas, depois como um movimento ondulatório. Surgiram as teorias corpuscular e ondulatória. Atualmente, os físicos atribuem aos fenômenos ópticos uma dupla natureza, tanto ondulatória como corpuscular. O estudo da luz teve emprego imediato no desenvolvimento dos mais simples óculos aos mais sofisticados dispositivos de observação, entre outras aplicações. Há, no momento, uma verdadeira revolução nos métodos e nos processos de comunicação através da transmissão por fibras ópticas. Oi, Fanny. Olá a todos. Nas nossas aulas, nós vamos fazer alguns comentários sobre alguns fenômenos de uma parte da física denominada ótica geométrica. Assim, nós vamos apresentar o princípio da propagação retilínea da luz, as leis da reflexão da luz e as leis da refração da luz. Com o auxílio dessas leis, nós vamos mostrar como funcionam os instrumentos ópticos. Nós mostraremos o funcionamento do microscópio, de uma câmera fotográfica, de uma luneta, de um binóculo, de um projetor, o óculos, o funcionamento de um óculos e também do olho humano, sob o ponto de vista da ótica geométrica. Na aula de hoje, nós vamos apresentar o princípio da propagação retilínea da luz. E com o auxílio desse princípio, nós vamos explicar o fenômeno do eclipse do Sol e o eclipse da Lua. O princípio da propagação retilínea da luz diz o seguinte: nos meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. A luz se propaga em linha reta nos meios homogêneos e transparentes. Com o auxílio desse princípio, eu vou explicar então o fenômeno eclipse do Sol e eclipse da Lua. E para isto, observe essas bolas, essas esferas que nós trouxemos aqui. Então aqui nós temos representado essa esfera como sendo o Sol. Imagine essa esfera amarela como sendo o Sol. E essa outra esfera azul como sendo a Terra. Todos nós sabemos que a Terra realiza um movimento de translação em torno do Sol. E para completar esse movimento, nós temos um ano. Um ano para completar o movimento de translação em torno do Sol. Mas além desse movimento de translação, a Terra realiza um outro movimento, que é o movimento de rotação em torno do seu próprio eixo. Quanto tempo demora a Terra para realizar esse movimento de rotação em torno do seu próprio eixo? O que vocês acham? Será que é um ano para isto? Um mês? Não, nós teremos 24 horas para realizar esse movimento. Daí que nós teremos o dia e a noite. Esse ponto da Terra aqui, olha, voltado ao Sol é dia, lá atrás é noite. Completa o movimento total em 24 horas, volta novamente esse dia no mesmo ponto, naquele mesmo ponto. Então nós teremos dia e noite e 24 horas. Né? Então a Terra realiza um movimento de translação em torno do Sol e movimento de rotação em torno do seu próprio eixo. Vamos ver agora uma animação sobre isso que eu falei. Acompanhe lá a animação. Aí vocês têm a Terra, ela vai realizar um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, 24 horas para isso, e também um movimento de translação em torno do Sol. Como vocês estão vendo agora, translação numa elipse em torno do Sol. Né? Viram? Então agora nota, a Terra ela realiza um movimento de translação em torno do Sol e um movimento de rotação em torno do seu eixo. Mas vamos considerar agora a Lua. A Lua é um satélite da Terra. Ela realiza um movimento de rotação, de translação em torno da Terra. Então a Lua vai girando em torno da Terra. Enquanto a Terra vai girando em torno do Sol, realizando esse movimento, a Lua em torno da Terra. Agora, pode acontecer, não é frequente, que nesse movimento da Lua, ela pode estar alinhada com o Sol, com a Terra. Normalmente isso não acontece, porque ela pode realizar um movimento desse tipo aqui. Mas às vezes, não é frequente, ela pode estar alinhada com o Sol, com a Terra, em duas posições, nessa posição e nessa outra posição. Então vamos analisar esta primeira posição. E para analisar essa posição, vamos ver um visual que nós temos aqui. Então acompanhe lá o visual que nós temos para analisar essa apresentação. Nesse visual vocês têm aí o Sol, está aí o Sol, né? Aqui vocês têm mais abaixo, aqui a Terra, e aqui a Lua, no seu movimento em torno da Terra. Agora note, os raios provenientes do Sol passam aqui rasantes a Lua e vão atingir a Terra. Agora os raios do Sol, desse ponto do Sol, que chegam aqui à Lua, eles não se propagam,
atinge a Lua, não se propaga. A Lua impede a propagação desses raios. Então, aqui atrás da Lua, nós teremos uma região de sombra. Aqui é a região de sombra. Isso ocorre porque a luz se propaga em linha reta. Se ela não se propagasse em linha reta, ela iria penetrar nessa região de sombra. Agora, notem, as pessoas que estão nessa parte aqui da Terra, onde estou assinalando com a seta, não vão receber luz do Sol. Se a Lua não estivesse aí, nós teríamos um dia muito claro. Mas com a Lua nessa posição, ela vai encobrir o Sol. Então, esses pontos aí da Terra, as pessoas estão aí e não enxergam o Sol. A Lua encobriu o Sol. Então, um dia, com a Lua nessa posição, vai ficar totalmente escuro. Agora, quando acontecer isso, nós diremos que a Lua encobriu o Sol. Nós diremos, então, que houve o eclipse do Sol. Eu não vou usar o verbo encobrir, eu vou usar o verbo eclipsar. Então, nós diremos que houve o eclipse do Sol. Então, nessa posição, está havendo o eclipse do Sol. Agora, note, conforme a Terra, a Lua vai girando o seu movimento, ela vai passar para essa nova posição aqui atrás. E aqui, ela vai estar justamente na sombra da Terra. A Terra não deixa os raios do Sol atingirem a Lua. Então, nós temos aqui uma região de sombra. Então, quando a Lua estiver nessa posição, a Terra vai encobrir a Lua. Então, nós diremos que houve o eclipse da Lua, porque a Terra encobriu a Lua. A sombra da Terra encobriu a Lua. Deveria ser uma Lua cheia, belíssima, aquela noite com Lua cheia, belíssima, e a Terra está encobrindo a Lua. Então, houve o eclipse da Terra. Então, note bem, quando que ocorre o eclipse? Quando a Terra, a Lua e o Sol estão alinhados. Quando ocorre o eclipse do Sol? Ocorre o eclipse do Sol quando na Terra nós não enxergamos o Sol. Alguém encobriu o Sol. Esse alguém é a Lua. Então a Lua deve estar entre o Sol e a Terra, encobrindo o Sol, teremos o eclipse do Sol. E quando ocorre o eclipse da Lua? Quando aqui da Terra nós não enxergamos a Lua. Por quê? Porque alguém está encobrindo a Lua. E quem encobre a Lua não é o Sol. Vai ser justamente a sombra da Terra. Então nós devemos ter o Sol, a Terra e depois a Lua, nessas posições. Então a Lua vai estar na sombra da Terra. Deveria ser uma Lua cheia, que é a Lua linda, mas a Terra encobriu isso daí. Então nós teremos o eclipse da Lua. Agora, esse eclipse que nós mostramos é eclipse chamada total. Nós poderíamos ter um eclipse parcial. Então acompanhe aqui novamente esse visual que nós temos. Então notem, nessa posição aqui do cursor, nessa posição, nós teremos pontos da Terra que não recebem luz do Sol. Então nós teremos o eclipse total do Sol. Mas os pontos da Terra que estão indicados agora no cursor, aqui um pouquinho acima, esses pontos vão receber luz de uma parte do Sol. Então nós teremos o eclipse parcial do Sol. Então nós temos o eclipse parcial do Sol e o eclipse total do Sol. Agora vamos ver o eclipse parcial da Lua e o eclipse total da Lua. Vamos voltar novamente lá ao monitor. Aqui vocês têm a Lua nesta posição, que está ocorrendo o eclipse total da Lua, porque a Terra está encobrindo totalmente a Lua. A Lua está na sombra da Terra. Agora, se nós pegarmos essa outra posição aqui abaixo, vocês podem ver que nessa posição, a Lua está recebendo luz de uma parte do Sol. Acompanhe que a Lua vai receber luz de uma parte do Sol. É uma região de penumbra. Então, nesse caso, apenas uma parte da Lua está sendo encoberta pela Terra. Então, nós teremos, nesse caso, o fenômeno de eclipse parcial da Lua. Agora, você não deve confundir o eclipse da Lua com fase da Lua. Fase da Lua é uma coisa, eclipse da Lua é outra. Então, vou mostrar rapidamente o que é fase da Lua, o que é uma fase da Lua. Então, observem aqui, novamente, nesse modelo que nós temos aqui. Então, aqui vocês têm a Terra e a Lua girando em torno da Terra. Vamos mostrar como funciona esse negócio de fases da Lua. Quando a Lua estiver nessa posição, o Sol vai mandar os raios para essa região da Lua, vai iluminar totalmente a Lua aqui. Então as pessoas que estão aqui na Terra vão enxergar toda essa face iluminada. É o caso da Lua cheia. Não é eclipse, aqui não está vendo o eclipse, aqui é o caso da Lua cheia. Agora, quando a Lua passar para esta posição, no seu movimento em torno da Terra, quando passar para essa posição, o Sol vai mandar os raios nessa região da Lua. Então aqui vai ser bem iluminado. Mas quem estiver aqui na Terra vai enxergar aqui a sombra da própria Lua, porque é a região iluminada aqui na frente. Então aqui vai enxergar a sombra da própria Lua. Então uma região escura, que é a sombra da Lua. Agora, quando nós estivermos nessa posição aqui, essa parte da Lua está bem iluminada, e aqui a parte de trás não está iluminada. Então nós vamos enxergar a Lua não iluminada, que é justamente a Lua nova. Quando a Lua estiver nessa posição, aqui nós teremos região bem iluminada pelo Sol, e quem está aqui na Terra vai enxergar uma parte escura lá da Lua,
que é a sombra dela. Nós teremos aí o quarto minguante, então, o quarto crescente. E quando estiver aqui, nós teremos, então, a lua cheia, totalmente iluminada. Então, esse fenômeno, lua cheia, quarto minguante, lua nova, quarto crescente, lua cheia, não tem nada a ver com o eclipse. E para ocorrer o eclipse, olha o que pergunta boa para vestibular. O eclipse da lua ocorre na lua cheia, justamente quando estiver nessa posição, mas alinhado com a Terra e Sol. E o eclipse do Sol vai ocorrer quando ela estiver nessa posição, que é justamente no caso da lua nova, mas quando estiver alinhada. Então teremos o eclipse do Sol. Olha que pergunta boa para o vestibular. O eclipse do Sol ocorre na lua nova. E o eclipse da lua ocorre na lua cheia. Então são esses comentários que nós queríamos abordar na aula de hoje. Nós mostramos o eclipse do Sol, o eclipse da Lua e falamos em fases da Lua. E para isso tudo nós usamos o princípio da propagação retilínea da luz. Então, até a próxima aula.